Shabbat Shalom Lekulam, Shabbat Shalom para todos vocês, que o Eterno os abençoe e os guarde desde Israel. Estamos vivenciando esses dias maravilhosos aqui na Galil. No próximo Shabbat, Imitze Hashem, se o Eterno assim permitir, estaremos em Jerusalém, onde estudaremos as duas últimas parashot do livro de Shemot. E estaremos disponibilizando também para vocês, como fizemos durante o Shabat da Parashá Kitzá. E desejamos de todo o nosso coração, do fundo da nossa alma, que o Eterno abençoe a tua casa, a tua família, toda a tua parentela. Estamos vivenciando dias maravilhosos aqui na Galil, visitando muitos lugares especiais da Escritura Sagrada, onde temos lido as Escrituras desses locais e sentindo em cada um deles a presença do Todo-Poderoso, vivenciando realmente o milagre que é a nação de Israel. Viva diante de nós as passagens bíblicas, diante dos nossos olhos, as passagens da Escritura Sagrada, os lugares, os eventos. Então é muito especial, não há palavras para descrever. Vamos nessa tarde de Shabat, no Arvit, iniciar o nosso estudo. Mais uma vez o Eterno traz esse estudo para o ser humano. Daí é que você entende a importância desse sinal eterno da aliança, que é o Shabat. Então, no próprio capítulo 31, que pela manhã nós estudamos, no finalzinho da porção, sobre os dois, Betzalel, o filho de Uri, neto de Hur, e o Holiav, o filho de Ahissamar, da tribo de Dan. Os dois que o Eterno escolheu para produzirem os utensílios do Mishkan, do tabernáculo. Algo que o povo de Israel, principalmente o povo de Israel, estava contando os minutos, contando as horas para acontecer. Por quê? Porque eles tinham certeza da remissão, da redenção, da expiação, quando houvesse o tabernáculo. Expiação, remissão, perdão de quê? Do pecado do bezerro de ouro. Então, Moshe subiu, pediu perdão ao Eterno, o Eterno disse que perdoou, porém, o que o povo queria é que cada um deles pudesse oferecer o sacrifício de perdão a Adonai. E também o Mishkan era o símbolo da presença do Eterno no meio, vivendo no meio do povo. Então, era o que eles queriam, era o que eles precisavam. Então, eles estavam ansiosos para que esse Mishkan ficasse logo pronto. Os detalhes, tanto é que, como já vimos na porção Terumá, eles, em poucos momentos, em poucos dias, eles trouxeram muito além daquilo que era necessário para o Mishkan. Tudo que o Eterno pediu, eles levaram de todo o coração, porque eles queriam que o Mishkan ficasse pronto. O Eterno dá todos os detalhes. Eles tinham todos os materiais necessários. Nenhum material era mais importante que o outro. Todos importantes. Não podia faltar nenhum. Eles tinham todos. Eles tinham a sabedoria que o Eterno deu para eles. Os dois. Sabedoria, o conhecimento e as instruções, peso, medida e detalhes. Então, eles estavam também com o sentimento do povo de fazer tudo, deixar tudo pronto, tudo maravilhoso. Porém, o Eterno, nesse mesmo momento que fala sobre isso, ele vem no verso 12 e alerta não só ao povo que estava muito ansioso pelo Mishkan, e também aos dois que estavam produzindo os utensílios para que o Mishkan fosse inaugurado, o tabernáculo fosse inaugurado. Então o Eterno chega para Moshe e diz: Vaiomer Adonai el Moshe lemor,
E disse o Eterno para Moshe, e falou o Eterno para Moshe, dizendo para ele: Veatá, Daber, e você fale para os filhos de Israel, El Bnei Israel, Lemor, dizendo: Ar et Shabetotati, Shabetotai, os meus sábados, os meus Shabatot, Shabetotai, os meus sábados, Tishmoru, que ot, pois eles serão, ou eles são, pode ser as duas coisas, que ot, riv, beini, uveinehem, ledorotehem, ladaat, que ani Adonai mekadishehem. Olha só, guardem os meus sábados, meus Shabatot, aqui está Shabetotai, nunca tinha lido dessa forma. Shabetotai, os meus sábados, os meus Shabatot. Guardem os meus sábados, pois este é um sinal, ou este será um sinal, este é um sinal entre mim e vocês. Beini, Riv Beini, entre mim e vocês. O Veinehem, Ledorotehem, por todas as suas gerações. Por todas as suas gerações. Exatamente assim a tradução. Por todas as suas gerações. Olha aqui, ó. Por todas as suas gerações. Le por Dorotehem. Por todas as suas gerações. As suas é o final rem. Suas. Dorotei. Gerações. Dorotei. Gerações. Le Doroteihem. Por todas as suas gerações. Ladaat. Ki ani Adonai. Mekadishehem. Olha só. Para que saibam. Ladaat. Para que conheçam. Para que tenham conhecimento. Vem da palavra Yadá. Para que tenham intimidade. Para que tenham intimidade. Para que tenham conhecimento. Para que conheçam. Que ani Adonai Mekadishehem, que eu, Adonai, eu sou Adonai, que os santificam. Eu sou Adonai que os santificam. Mekadishehem. Que coisa especial. Só conseguiremos conhecê-lo ou ter mais intimidade com ele e também ser santos. Está aí uma definição de santidade. O que é santidade? Tem gente que não sabe, que fala que quer ser santo ou que fala que é santo, mas nem sabe o que é ser santo. Ser santo é obedecer os mandamentos. Ser santo não é viver recluso, afastado, longe de tudo, afastado de tudo. Não, é viver junto de tudo, porém obedecendo os mandamentos de Adonai. É estar no mundo sem pertencer ao mundo. É estar no mundo sem obedecer ao mundo. É estar vivendo em um sistema, mas não fazer parte dele. Simplesmente obedecer aos mandamentos do Eterno. Perceba algo
sensacional. Além do Shabat ser um sinal entre nós e o Eterno, entre o seu povo e o Eterno, ele, por todas as nossas gerações, veja, não há término do Shabat. O Shabat ele foi concedido ao ser humano desde que o mundo passou a existir. Desde que o tempo passou a existir, desde que os dias passaram a existir, desde que as semanas, pois o Shabat é que marca o ciclo semanal, é o 7º e último dia da semana. A semana possui apenas 7 dias e o Shabat, ele é o ponto alto da semana, ele é o topo da semana, ele é o ponto mais alto, ele é o dia do Eterno. É o dia que ele coroou a criação. É um testemunho da sua autoridade, do seu poder, da criação, da sua sabedoria, do seu amor pela humanidade, da libertação. Somos livres quando celebramos o Shabat. E quando celebramos o Shabat, nós temos um sinal de aliança eterno, porque por todas as gerações, não até determinado momento, mas por todas as gerações. Muitos pensam, eu pensei que o Shabat era só para o Antigo Testamento. Não existe Antigo Testamento nem Novo Testamento, não existe isso. O que existe é a Escritura Sagrada. A Escritura Sagrada é eterna. O próprio Yeshua disse que as coisas vão passar, mas a Torá não passará. Nem um Yud e nem um Kots, nem um tracinho e nem uma letrinha com som de I passará. Os céus e a terra passarão, mas a Torá não vai passar. É a palavra dele que prevalece para sempre. Ela é atemporal, ela não pertence a tempo algum, porque é eterna. Porque não foi feito por mãos humanas, veio do próprio Shamaim, dos céus. Não há término do Shabat. Isso é uma mentira inventada por vários povos, por vários impérios, desde o Império Egípcio, que proibiu o povo de Israel de guardar o Shabat. Desde do Império Grego, por exemplo, que temos registros que Antíoco Epifânios, após assumir o reino de Alexandre o Grande, que morreu, uma parte do reino foi dividida em 4, ele proibiu o povo de Israel de guardar o Shabat. Assim depois como o próprio Império Romano, que era proibido guardar o Shabat, sob pena de morte. Até que um dia foi feito um edito de Laodiceia por Constantino, encabeçando esse concílio, o primeiro papa do cristianismo, aquele que propagou o cristianismo de verdade. A primeira nação a proclamar o cristianismo foi a Armênia. Foi a Armênia. Em 301 da nossa era. 12 anos depois, o Império Romano. Mas ninguém lembra da Armênia, ninguém sabe da Armênia. O cristianismo foi propagado mesmo, de fato, e se espalhou pela terra pelo Império Romano. A Armênia não tinha muita, vamos dizer, não tinha muita visibilidade no mundo, não tinha poder no mundo. O Império Romano tinha. Através de Constantino. E uma das coisas que incomodava era justamente a questão do Shabat, que está em toda a escritura, como vamos ver já já. Então o que é que aconteceu? Eles tiveram que fazer um concílio para deliberar e ver como iria fazer com o Shabat. Veja que do ano 313, quando o cristianismo foi passado a ser oficialmente a religião de Roma, do Império Romano, somente no ano 364 eles conseguiram abolir o Shabat, pois o povo estava acostumado a guardar o sábado.
364, o Concílio de Laodiceia, que deixou proibido para todo e qualquer cristão guardar o Shabat, o sábado, dizendo que o sinal de aliança do cristão é o domingo. O sinal de aliança do cristão é o domingo. E até os dias de hoje, esse é um dos pontos básicos do cristianismo, a guarda do domingo. Muito bem. Não estou dizendo que é errado o cristão guardar o domingo, por quê? Por que eu digo que não é errado o cristão guardar o domingo? Porque a religião cristã, a base da religião cristã é o domingo. Então, como é que eu posso dizer que é errado o cristão guardar o domingo? Se o cristão não guarda o domingo e o cristão quer guardar o sábado, automaticamente ele passa a ser um não cristão. Porque qual é a base fundamental do cristianismo? O domingo. Isso está no Concílio de Laodiceia, está escrito. A base fundamental é essa, o domingo. Tá? Não existe um cristão sem a guarda do domingo. É o que. E se você observar, os cristãos eles seguem esse dogma sem nem perceber. É só você observar. Dificilmente você vai achar um cristão que fala, olha, eu não guardo domingo, guardo sábado. Você vai perceber que esse cristão, ele é um cristão, vamos dizer assim, ele está afastado dos dogmas da igreja. Ou seja, ele não está inserido no meio cristão realmente. O cristão, ele guarda, como o muçulmano, ele guarda a sexta-feira. O muçulmano ele não guarda o sábado. O único povo que guarda o sábado é o povo de Israel. É o nosso povo. Tá? Como diz a Escritura. É o nosso povo. Então, a gente não pode dizer assim, o cristão está errado em guardar o domingo. Não é que o cristão está errado em guardar o domingo. Porque a religião cristã determina isso. Você não pode chegar para o muçulmano e dizer que você está errado em guardar a sexta, mas que se ele segue a religião dele. Agora, quando você quer fazer techuvá, que é o nosso caso, veja, nós não somos proselitistas. Nós não queremos formar prosélitos. O que nós queremos é divulgar a palavra viva, no seu contexto original, contexto correto das Escrituras. Se você deseja isso, é isso que nós propomos. Um estudo puro, limpo de religião. Simplesmente a palavra do Eterno, com o que ela diz, o que ela fala, o que ela ensina. Sem o dedo da religião. Seja ela qual for. Seja ela qual for. O que for contrário à Torá, aos escritos e aos profetas, nós não aceitamos. Jamais. O que vem do ser humano, não aceitamos. Se vier do ser humano e está baseado nas escrituras, ok, tudo bem. Mas se não está, nós rejeitamos. Rejeitamos. Tá? Não somos proselitistas. Né? Não queremos formar prosélitos. Nós queremos divulgar a palavra, estudar com as famílias, fazer uma restauração, restaurar as famílias, aquelas que desejam, que querem. É o livre-arbítrio. Aqueles que querem. Então é o seguinte, se você quer estudar a Escritura, o que ela realmente diz, olha, eu não confio mais naquilo que me falaram a vida toda, eu quero estudar. Pronto, é outra coisa. Mas se você é um cristão, e você quer continuar praticando o cristianismo, você deve obedecer àquilo que o cristianismo manda. Ou então você não vai ser mais um cristão. Ok? Vamos continuar o texto. Deixar um pouco a religião para lá. Vamos ver o que a Escritura diz. Uma coisa leva a outra, né? Então vamos lá. Deixa eu apagar aqui apagar essa, pronto. Ok, agora está ótimo. O Shemartem et HaShabbat. Verso 14. O Shemartem et HaShabbat.
Portanto, guardem o Shabat. Por isso que o Eterno acabou de falar que ele é um sinal, entre o Eterno e o seu povo por todas as gerações, para que nós possamos conhecê-lo mais, termos intimidade com ele, para que possamos ser santos, separados. Por esse motivo, guardem o Shabat. É por esse motivo. Você tem que saber o porquê. Por que eu quero guardar o Shabat? Você tem que saber o motivo, tem que partir do seu coração. Tem que ser uma decisão sua, inteiramente sua. Verso 14. Não existe nada mais gostoso que guardar o Shabat. Nada mais prazeroso para a alma humana, seja ela qual for. Todas elas anseiam por esse momento. Pois a alma humana foi criada justamente próximo ao dia de Shabat. Foi no 6º dia. E a maior alegria da alma foi justamente na viração do 6º para o 7º dia. Portanto, guardem meu Shabat. Guardem o Shabat. Aqui não fala meu Shabat, aqui fala, tem que ler como está aqui. Portanto, Shemartem et HaShabat. Portanto, guarde o Shabat. É claro que o Shabat é do Eterno. Ki Kodesh Hiv Lahem Mechaleleia Mot Yumat. Mot Yumat. Ki Kol Haase Va Melacha Venihretav Hanefesh Hahiv Mikerev Ameia. Olha só. Portanto, guardem meu Shabat, guardem o Shabat, pois ele foi separado, santificado para vocês. Quem o tratar como algo comum, quem o considerar como... Porque o Shabat, quem santifica somos nós. Se nós quisermos, o Shabat será um dia santo. Se não quisermos, será um dia comum. Depende da sua atitude em frente ao Shabat. E aqui diz o seguinte: aquele que tratar o Shabat comum, mot yumat. O que é isso? Mot é morte. Yumat, morrerás. Morte, morrerás. Morte, morrerás. O que significa isso? Uma redundância. Morte, morrerás. Morte, morrerás. Será que o Eterno está falando da morte física? E também da segunda morte, após o juízo? Morte morrerás. Está escrito. É o que está escrito. Morte morrerás. A morte tu morrerás. Tirem as próprias conclusões. É o que está escrito, está de vermelho. Mot e umat. Morte morrerás. Kol ha-ose va melacha. Verso 14. Aqui está. Será executado. Ao pé da letra, mot e umat. Morte, morrerás. Está realmente no tempo futuro, né? Morrerás. E não é algo na mesma hora, no mesmo momento. Quem realizar algum tipo de trabalho será eliminado do povo. Perceba que não é uma morte instantânea. Não é uma morte instantânea. O Eterno realmente está falando aqui de uma morte futura. Morte morrerás. É futuro. Tá? Aqui é futuro. Porque depois ele inclusive fala de eliminar do povo. Quando fala eliminar do povo, é ser excluído do arraial, ser excluído das tribos. É não caminhar mais com o povo. É ser liberado para seguir as nações. Ele não quer guardar o Shabat. Ele não quer o sinal de aliança. Ele não quer obedecer os mandamentos. Então, ele não vai seguir a nuvem. Senão, ele vai levar outras pessoas a fazer o mesmo. Então, ele é liberado para viver entre as nações. Ele é eliminado do povo.
Ou seja, essa morte que está falando aqui é uma morte futura. Ele vai perder o contato com o povo, ele vai perder o contato com o Eterno, ele vai perder contato com a Escritura Sagrada e a morte chegará. Ele morrerás. Morte morrerás. Ou seja, possivelmente falando sobre o grande dia, o dia do juízo. O dia realmente que ou viveremos ou morreremos para sempre. Não terá mais volta. Aquele que realizar o se, é fazer, realizar, produzir, seja colheita, seja trabalho, seja... Depende do trabalho da pessoa, né? O realizar dela. Aquele que realizar alguma coisa nesse dia será eliminado do povo. Será eliminado, ou seja, não participará mais, né, do povo. O verso 15 diz: Sheshet Yamim. Veja, Sheshet Yamim. Sheshet Yamim Yease. Realize, produza em 6 dias. Sheshet Yamim, 6 dias. Yease. Produzam, realizem, melachá, produzam suas coisas, produzam o seu trabalho, produza aquilo que você faz comumente por 6 dias. O Vayom Hashivi, e no 7º dia, Shabaton, um Shabat de descanso, Kodesh, santo, Ladonai, para o Eterno. Um dia santificado. Kol ha-ose, melachá, beyom, ha-shabat, mot e umat. Volto a repetir. Aquele que realizar algum trabalho no Shabat, mot e umat, morte morrerás. Obviamente que o Eterno está falando, já falamos sobre isso, sobre algo futuro. Morrerás. Morrerás. Ou seja, ele está vivendo dentro do arraial do Eterno, ele está vivendo, vendo tudo aquilo, o man, que é o maior exemplo do Shabat, caindo durante 6 dias, e no 6º caindo em dobro, porque no 7º ele não cai, mas o povo continua teimando em não honrar o Eterno no Shabat. Por isso, ele é eliminado do povo. E a consequência disso, se não houver arrependimento, é a morte. Eminente. Verso 16. Ve shamru vnei Israel et hashabat laasot et hashabat ledorotam brit olam. Que texto maravilhoso. Que texto lindo. O povo de Israel deve guardar o Shabat, o povo de Israel deve guardar e observar o Shabat em todas as gerações. Ledorotam. Brit Olam. Olha que palavra maravilhosa. Brit, aliança. Olam, eterna. Brit Olam, uma aliança eterna. O Shabat é uma aliança eterna. Ou seja, o Eterno está falando com Moshe. Não é Moshe que está inventando isso, não. O próprio Adonai diz que o Shabat é uma aliança eterna. Ou seja, não vai acabar nunca. Não tem esse negócio de até chegar Yeshua, ou até Yeshua morrer. Outros dizem após Yeshua. Outros vão chegar ao cúmulo de dizer até o concílio, né? Até o concílio de Laodiceia. Só pode ser. Está escrito, ele mudará os tempos, esse império mudará os tempos, as estações, as festas, os ensinos, as instruções, como de fato mudou. Porém, para o povo de Israel, se você faz parte do povo de Israel, isso aqui é para quem faz parte do povo de Adonai. Por isso estão excluídos todos aqueles que não estão no arraial. Ou seja, eles já não estão no arraial.
Então, essa palavra realmente não é para aqueles que não desejam, não querem obedecer. Essa palavra é para o povo de Israel. Bnei Israel, os filhos de Israel, aqueles que fazem parte do povo de Israel. Aqueles que fazem parte, aqueles que foram enxertados, aqueles que obedecem aos mandamentos. Não aqueles que nasceram, não. Aqueles que obedecem aos mandamentos do Eterno, com todo o coração e com todo o ser. Como ele disse, se você me amar, obedecer os meus mandamentos, vocês serão o meu tesouro particular dentre todos os povos. Eu serei o seu Elohim e você será o meu povo. Isso é ser povo do Eterno. Sem obediência, não é povo. Verso 17. Tudo que o Eterno falou, ele repetiu. Tudo está repetido. Olha só. Beini veim bnei Israel ot riv leolam. Olha, entre mim e os filhos de Israel é um sinal eterno. É um sinal eterno. Para sempre. Kisheshet yamim asa Adonai et hashamai ve'et haaretz. Pois em 6 dias fez Adonai os céus e a terra. O Vayom Hashivi Shavat Vai Nafash. Vindo a palavra Nefesh. E no 7º dia ele descansou. Ao pé da letra diz, ele descansou a sua alma. Ele descansou a alma, ele parou de trabalhar. Que coisa maravilhosa. Gente, o Shabat, pelo que o Eterno diz aqui, pois porque mais um motivo de guardar o Shabat, porque ele criou todas as coisas em 6 dias. Todo o universo, todo o exército celestial, tudo que existe na terra, os animais, os seres humanos, as plantas, os rios, a natureza. Ou seja, todo ser humano participa da criação. Então, todo ser humano deveria estar, incluído nesse sinal de aliança. Porém, é pelo livre arbítrio, pelo amor, pelo ahavá, pela decisão do coração. Aqueles que escolhem de todo o ser, de todo o coração. Por isso que o Eterno não obriga ninguém. O verso 18 eu coloquei também porque é muito interessante. Vaitem el Moshe que caloto le daber ito behar Sinai shnei luchot haedut luchot even ketuvim be'etzeba Elohim. Olha só, gente. Tem gente que diz que isso não tem na Escritura. Que absurdo, que absurdo, que falta de conhecimento, que falta de leitura, inclusive. Como é que a pessoa diz que isso não está na Escritura? Quando terminou de falar com Moshe no Monte Sinai, Adonai deu a ele as 2 tábuas do testemunho. Veja, a Torá é o testemunho, por isso que fala a arca do testemunho, porque a Torá está dentro da arca. A tenda do testemunho, porque a Torá está dentro do Ohel Moed. O testemunho são as palavras. Aseret Hadvarim, as 10 palavras, conhecido como os 10 mandamentos, que simbolizam os 613 mandamentos. O Eterno escreveu as palavras do testemunho em 2 pedras, escritas. Luchot ha-edut, Luchot even, as tábuas do testemunho, as tábuas de pedra, ketuvim, escritas, ou escritas, ketuvim, escritas, ou escritas, as tábuas escritas,
Be'etzeba, no dedo, ou pelo dedo, no dedo, escritas no dedo, Elohim, de Elohim, do Eterno. Foi ele que escreveu. O que está dentro da arca foi obra do Todo-Poderoso. Não foi Moshe que escreveu, não. Não foi Moshe que escreveu, foi o Eterno. Moshe escreveu uma cópia e passou para os sacerdotes, que depois os soferim foram copiando, de maneira, cá entre nós, maravilhosa, sem erros. Gosto sempre de ler alguns textos quando fala do Shabat, porque esse método de repetição é um método que eu aprendi com o Eterno. Então, perceba só, alguns disseram aí, alguns ouviram atentamente o que eu disse. Alguns pensaram, bom, tudo isso é para o povo de Israel. Então, eu não sou judeu, eu não estou incluso nisso. Porém, você também ouviu o final do texto, quando o Eterno disse, pois em 6 dias eu fiz os céus e a terra. E o Eterno não fez os céus e a terra para o povo de Israel. Adão e Havá, os 2 primeiros seres humanos, eles guardaram o Shabat. Pois o Eterno disse, eles guardaram o Shabat, logo no princípio. Logo no começo do livro de Bereshit, de Gênesis, já tem Shabat. Sem ter entregue a Torá ainda, sem nada, já tem Shabat. Eles representam toda a humanidade. Quando o Eterno faz a terra e os céus, tudo que existe em 6 dias, todos estamos incluídos. E uma prova disso é o seguinte: se você quiser continuar vivendo como as nações, é a escolha que você faz. Se você quiser continuar vivendo as religiões, é a escolha que você faz. Agora, tem muitos que querem, porque querem ser povo do Eterno. E dizem que são povo do Eterno. Mas para ser povo do Eterno, ele só tem um povo. Ele só tem um povo. Não tem nada a ver com religião, não. Ele só tem um povo. E o povo é o povo de Israel. Aqueles que guardam, obedecem e o amam de todo o coração. Para se tornar povo, você precisa entender. Ah, mas eu sou estrangeiro. Olha só o que diz Yeshayahu 56, Isaías 56, 6. E os estrangeiros que se unem a Adonai a fim de lhe servir e amam o nome de Adonai, veja, tem amor, é servo, quer servir ao Eterno, e são seus servos, ou seja, e obedecem. Todos os que guardam o Shabat e não o profanam. É estrangeiro, mas guarda o Shabat. E se apegam à minha aliança, e se apega à Torá. O Shabat, ele faz parte da aliança, ele faz parte da Torá. Mas por que o Shabat está separado, está destacado? Porque ele é o sinal de aliança. Ele é o sinal eterno de aliança. Brit Olam, uma aliança eterna. Não tem fim. Então não tem como dizer, porque muita gente fala, eu me apego à Torá, eu me apego aos mandamentos, eu me apego à palavra do Eterno. Isso é muito subjetivo. Será que você se apega mesmo ou você se apega a algumas coisas da palavra? Por isso que o Eterno destaca o Shabat, por quê? Porque se você observar a Aseret Hadevarim, os 10 pronunciamentos, dos 10, as pessoas não fazem praticamente objeção a nenhum. Não é verdade? Você já parou para pensar isso? Que dos 10, as pessoas, não estou falando que guardam ou não guardam, estou falando que não fazem objeções a não ter outros deuses, não fazer imagem de escultura, não profanar o nome do Eterno, honrar o pai e a mãe, não matar, não adulterar, não cobiçar o que é do próximo, não roubar, não mentir, não levantar falso testemunho. Ou seja, se você for observar, ninguém faz objeção. O primeiro, eu sou Adonai, o teu Elohim.
Ninguém faz objeção a isso, a saber que existe um ser superior, criador de tudo, que tirou o povo do Egito. Ninguém faz objeção. Agora, a porta, o Dalet, o quarto mandamento, a letra Dalet que simboliza a porta. A porta. Aí é um problema, o Shabat, o sábado. Aí todos fazem objeção. Todos, eu estou generalizando, o mundo. Por isso aqui o Eterno destaca o Shabat como algo. Se você ler todo o capítulo 56, ele fala o tempo todo sobre o Shabat como algo indispensável. Se é o sinal eterno entre ele e o seu povo. Para se tornar povo, tem que ter o sinal eterno. Yeshayahu, o próprio livro de Yeshayahu, o profeta de Yeshayahu, Isaías 58, verso 13, diz assim: se você contiver o seu pé no Shabat e não procurar os próprios interesses no meu dia santo, se você chamar o Shabat de delícia, delícia é o significado da palavra Éden, Éden, jardim do Éden. Se você chamar o Shabat de delícia, o dia santo de Adonai, digno de honra, e então o honrar o eterno, não cuidando dos afazeres comuns, nem procurando os seus interesses, ou falando a respeito deles. Se você o fizer, terá prazer em Adonai. Ou seja, se deleitará no eterno. Salmos 37, verso 4. Deleita-te, Adonai. Se eu não me engano, é verso 4. Deleita-te, Adonai, e ele concederá o que deseja do teu coração. Como é que eu me deleito em Adonai? Guardando o Shabat. E ele vai te alimentar com a herança de Yaakov. A promessa é essa, que é a Torá. E no Shabat, quando guardamos o Shabat, o que é que fazemos no Shabat? Nos alimentamos da herança de Yaakov. E ele nos ensina a cada Shabat. O verso 20, o capítulo 20, verso 20 de Ezequiel, você pode ler, vai falar a mesma coisa. O Shabat é o sinal entre mim e o meu povo. Neemias. Olha, eu estou mostrando a vocês o Shabat em todas as partes da Escritura. Mostrei a vocês na Torá, obviamente, lemos acima. Mostrei a vocês nos profetas. Agora veja, Neemias capítulo 9, verso 14. Revelaste, aqui é escritos, revelaste a eles o teu Shabat sagrado, e lhe deste mandamentos, regulamentos e a Torá, por meio de Moshe, o teu servo. Revelaste a eles o teu Shabat sagrado. É uma revelação do Eterno. Neemias também, capítulo 13, vai mostrar justamente algo muito especial, muito importante para você entender em relação a Galut, ao exílio. Olha só o motivo do exílio, dos exílios do povo de Israel. Presta atenção. Capítulo 13, verso 16. Havia também pessoas de Tsor, povo pagão, que traziam peixe. Tsor fica justamente na costa do mar Mediterrâneo, Tsor, Sidon, onde entre hoje mais ou menos ali Aco, traziam peixe e todos os tipos de mercadorias e vendiam-nas no Shabat ao povo de Yehuda e até em Jerusalém, no Shabat. Discutir com os nobres de Yehuda, inquirindo-lhes: que coisa terrível vocês estão fazendo, profanando o dia de Shabat? Seus antepassados não fizeram isso e nosso Elohim não lhes fez sobrevir todo esse desastre sobre nós e sobre essa cidade? Então você percebe qual foi o motivo que o povo de Israel foi para o exílio? Por causa da transgressão, da falta de observância, da falta de honrar
o Shabat. Está escrito aqui. Por isso que quando o povo voltou do exílio, eles se tornaram tão, mas tão rigorosos com o Shabat, que passaram do limite. Tudo demais faz mal. Passaram do limite. A Torá não ensina isso. Você tem que ser uma pessoa equilibrada. Equilibrada. Eles passaram do limite a tal ponto, a tal maneira, de tal forma, que criaram regras tão pesadas, que em vez do Shabat se tornar uma delícia, no primeiro século, por exemplo, estava se tornando um peso. Não podia, por exemplo, usar no Shabat uma roupa, um casaco, com mais de 3 botões. Porque o fato de você ir fechando os botões era um trabalho. Então, uma série de regras. Não podia caminhar mais de 1 quilômetro, não podia isso, não podia aquilo. Uma série de regras. Até a cura, quando era feita no Shabat, eles diziam que não podia. Próximo texto, Irmeiarro, capítulo 17, verso 21 ao verso 25. Jeremias, eu não vou ler o texto para vocês podem abrir e ler, mas o que é que o texto diz? O Eterno está dizendo que se eles não guardarem o Shabat, Jerusalém vai queimar, os palácios vão queimar, a cidade será arrasada. Está escrito. É isso que Nehemiá disse no capítulo 13. E o mal sobreveio a essa cidade, ao nosso povo, por causa da transgressão do Shabat. Aqui no livro de Irmeiá, o Eterno já estava alertando o povo. Existe Shabat nos escritos nazarenos? É claro que existe, pessoal. Só realmente a pessoa sendo muito ignorante. Ignorante, não é possível. Existe tanto Shabat no livro, nos escritos nazarenos, conhecidos como Novo Testamento, que eu não suporto esse nome, Novo Testamento, que é absurdo, até parece que o restante é velho. Na verdade, é mais novo até do que ele. Porque sem o Taná, os escritos nazarenos não servem para nada. Porque tudo nos escritos nazarenos, eles reivindicam pertencer ao Taná, para se cumprir a profecia que diz o profeta isso. Como diz a palavra do Eterno, isso. Como dizem as escrituras. Na verdade, eles nem consideram-se como escrituras. Se eles usam como diz as escrituras, assim como diz as escrituras. Sempre falo isso, para você entender os escritos nazarenos, que é, na minha opinião, o maior tesouro judaico da humanidade, os escritos nazarenos, você precisa ter base total da Torá. Pelo menos estudar a Torá por 1 ano. Aí vem estudar os escritos nazarenos com todo o coração. Para você ter realmente o entendimento correto. Veja, Lucas capítulo 4, versículo 16, está falando de Yeshua. Foi a Natseret, onde havia sido criado, e no Shabat se dirigiu à sinagoga como de costume. Se dirigiu à sinagoga como de costume. Levantou-se até para ler. E foi-lhe dado o rolo do profeta Yeshayahu. Abriu o rolo e encontrou o lugar onde está escrito. Bom, você percebe, o costume de Yeshua sempre foi no Shabat ir a Beit Knesset, na sinagoga, estudar a Torá e os profetas. A mesma coisa que fazemos até o dia de hoje. O mesmo costume que temos. Costume dele sempre foi. O que é costume? É algo que ele sempre fez. Sempre. Mati, capítulo 12, verso 8. Você não estuda a Torá, não vê que o Shabat é um sinal de aliança, um sinal entre o Eterno e o seu povo, algo que nos torna mais conhecedores do Eterno, que nos faz conhecer mais Adonai, que nos faz ter intimidade com Ele, por todas as gerações. Aí quando você lê esse texto de Matitiarro, capítulo 12, verso 8, a pessoa não entende.
quando Yeshua diz, porque o Filho do Homem é o Senhor do Shabat. O que é ser Senhor? É ser o dono do Shabat. Por que ele diz isso? Por que ele diz isso, pessoal? Porque o Shabat é o dia de Adonai. O Shabat é o dia de Adonai. Quando guardamos o Shabat, o sábado, de acordo com as escrituras sagradas, não ficar em casa trancado sem fazer nada, não. De acordo com as escrituras sagradas, nós estamos honrando o Criador, o Senhor do Shabat, o dono do Shabat. Estamos honrando ao Criador de todas as coisas, o Rei de todo o universo. Ele está falando isso porque estavam reclamando que os talmidim estavam comendo nos cantos da propriedade o milho. Algo lícito no Shabat. Não se pode jejuar no Shabat. Eles não estavam com foice cortando e fazendo comida. Está escrito que eles pegaram do canto da propriedade que é para os pobres e comeram imediatamente. Yeshua estava explicando, olha, isso aí vocês estão enganados. Que eu falei, tanta rigidez que eles colocaram, tanta regra que eles colocaram, que estava se tornando insuportável. Eles estavam perdendo a essência do Shabat. Lucas 23, 5, 6. Aqui já é depois da morte de Yeshua, pessoal. Olha só. Yeshua nunca ensinou ninguém a não guardar o Shabat. Se ele diz que é Senhor do Shabat, e você diz, olha, o Shabat não deve ser mais observado, ou seja, você está dizendo que ele é Senhor de uma coisa que não existe mais. Como é que a pessoa pode ser Senhor de uma coisa morta? Dono de uma coisa morta? Não faz sentido. Lucas capítulo 23, verso 5, 6. 23, 5, 6. Então voltaram para casa a fim de preparar fragrâncias e ungüentos, colocando nele. Então voltaram para casa a fim de preparar as fragrâncias e ungüentos. No Shabat, as mulheres descansaram em obediência ao mandamento. As mulheres descansaram em obediência ao mandamento. Então você observa que continuaram guardando o Shabat. Nunca receberam de Yeshua o comando, não guardem mais o Shabat. Isso é uma heresia, um absurdo. Se Yeshua tivesse ensinado isso, eu era o primeiro a dizer, ele não é o Mashiach. Porque o Mashiach, ele veio para estabelecer, planificar a Torá nos nossos corações, escrever a Torá nos nossos corações. E nenhum judeu na terra, até hoje, nenhum, divulgou tanta Torá como ele. Hoje em dia, você tem Torá em tudo que é lugar do mundo, em todos os lares, em todos os lugares. Não estou dizendo que as pessoas guardam, mas que foi divulgada, foi. Porque se você hoje tem uma Bíblia, normalmente foi por causa de Yeshua. Ou da sua história. Ou da sua pessoa. Ou do que ele representa. Os 5 primeiros livros que está na sua Bíblia, seja lá qual for a Bíblia, é a Torá. E sabe por que você tem ele? Sabe por que você tem a Bíblia? Por causa de Yeshua. Por causa do filho do carpinteiro. Lá da Galil, de Natseret. Pobre. Não era filho de rei, nem filho de gente importante. Não era da nação que governava a terra, não era dos romanos. Era do povo escravizado. Mas suas palavras atravessaram os séculos, atravessaram as fronteiras de Israel e chegaram até os confins da terra. Atos 13. O livro de Atos é onde mais tem a palavra Shabat. Gente, não vai dar tempo ler tudo, por causa do tempo, o pouco tempo que eu tenho para falar para vocês. Atos 13, verso 13, verso 14, verso 15. Veja,
Zarpando de Pafos, Shaul e seus companheiros chegaram a Pergue, na Panfilha. Isso aqui não é Israel, não, é fora de Israel. Ali, Yohanan os deixou e voltou para Jerusalém. Mas os outros prosseguiram de Pergue até Antioquia, Antioquia da Pisídia. E no Shabat, entraram na sinagoga e se assentaram. Depois da leitura da Torá e dos profetas, os líderes da sinagoga mandaram a mensagem: irmãos, se alguém tem uma mensagem de encorajamento para o povo, fale. Então Shaul ficou de pé, acenou com a mão e disse. Bom, então você percebe que fora de Israel, o Shabat continuava sendo guardado e os emissários tinham o costume de ir à sinagoga no Shabat. Capítulo 13, verso 42, fala praticamente a mesma coisa. Enquanto saíam, as pessoas convidaram Shaul e Barnaba a falar-lhes mais a respeito desses assuntos no Shabat seguinte. Aí o verso 44 fala, no Shabat seguinte, quase toda a cidade se reuniu para ouvir a mensagem. Atos 15, 21, está dizendo que a cada Shabat, desde os tempos antigos, a cada Shabat, Moshe, ou seja, a Torá, é anunciada em todas as cidades e suas palavras lidas nas sinagogas a cada Shabat. Atos 16, verso 11, partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali zarpamos para Filipos, na Macedônia, uma colônia romana e a principal cidade daquela parte da Macedônia. Passamos alguns dias nessa cidade. Então, em um Shabat, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde sabíamos que se reunia um minyan, ou seja, uma reunião de pelo menos 10 pessoas, 10 justos. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres ali reunidas. No Shabat. 17, Atos 17. Depois de passar por Anfípolis e Apolônia, cidades gregas, Shaul e Silas chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga, segundo o seu costume. Baruch Hashem. Segundo o seu costume, Shaul foi à sinagoga e por 3 Shabatot seguidos deu-lhes drashot, com base no Taná, Torá, profetas e escritos, explicando e provando que o Mashiach deveria sofrer e ressuscitar dentre os mortos. Os textos estão aí, vocês podem ler com mais calma. Atos 18, 4. Todo o Shabat, Shaul debatia na sinagoga, ensinava na sinagoga, onde tentava convencer judeus e gregos. Todo o Shabat. Colossenses 2,16. Esse texto as pessoas usam, sabe para quê? Para dizer a você, para você não guardar o Shabat. Mas o texto diz exatamente o contrário. Por isso, porque não lê contexto, né? Por isso, não permitam que ninguém os julgue em relação ao que comem e ao que bebem, ou com relação a um festival judaico, ou ao Rosh Chodesh, o cabeça do mês, ou seja, o primeiro dia do mês, a mudança de lua, ou Shabat. Essas são sombras do que virá. O corpo, porém, é do Mashiach. Gente, esse texto está dizendo justamente o contrário. O que é que as pessoas dizem com esse texto? Olha, você não deve guardar o Shabat, porque Paulo disse aqui, para você não deixar ninguém julgar você, porque você não guarda o Shabat. Gente, olha só, presta atenção. Por isso que eu digo, tem pessoas que são extremamente ignorantes da palavra. Não estudam, não lê, nem lê a carta aos Colossenses. Né? Não lê a carta aos Colossenses. Não lê o contexto, o que diz. Não entende a história, o que se passava. E aí, inventa essa grande mentira. O texto aqui não está falando, na verdade,
para você não guardar o Shabat. Não está falando isso. Muito pelo contrário. Ele está dizendo o seguinte para você. São pessoas que estavam aderindo às boas novas e eram pessoas das nações. Essas pessoas das nações, chamados de gentios, estavam se convertendo ao Eterno, largando a idolatria e passando a aderir à palavra do Eterno. Aonde eles se reuniam nesse momento? Na sinagoga. Eles iam para onde? Eles iam para os templos pagãos, dos deuses gregos. Para onde eles iam? Para as sinagogas, no Shabat. Porque era lá que eles iriam ouvir a palavra daquele ser sobrenatural, daquele todo-poderoso, que o único lugar onde tem é a Bíblia. Falar do Eterno e do Mashiach. Então, eles iam a cada Shabat ouvir. Então, o que eles estavam enfrentando nesse momento? Nesse momento, tanto judeus como gregos, que eram gregos, nós estamos falando de gregos aqui, tanto judeus como gregos, eles iam para o mesmo lugar, a mesma sinagoga. Vocês leram há pouco tempo atrás em Atos, judeus e gregos. Ou seja, no primeiro momento, todos se reuniam. Mas depois começou os problemas. O ciúme dos judeus. Judeus de nascimento. Qual o ciúme dos judeus? Bom, você é gentio. O que você quer guardando o Shabat? O que você quer guardando a kasherut? Você pode comer carne de porco. Você pode comer camarão. Você pode comer isso, você pode comer aquilo. Você não precisa guardar Shabat. Você não precisa celebrar festa, Pessa, Sucote. Não. Você não precisa celebrar as festas judaicas, as festas bíblicas. Você só precisa guardar as 7 leis de Noah. Você é Bnei Noah. Então, o que acontece hoje sempre aconteceu. O judeu de nascimento, ele se acha melhor do que todas as outras pessoas que estão abraçando a fé. Eles acham, no fundo, tem que falar a verdade abertamente. No fundo, eles acham que jamais um gentio poderá ser como um judeu. A verdade é essa. A Escritura Sagrada prova por A mais B que isso é a pura mentira e engano. O Eterno, já lemos lá, Yeshayahu 56, está escrito claramente, que o estrangeiro que se une a Adonai e se apega ao Shabat, e se apega à sua aliança, o Eterno traz o estrangeiro para o seu santo monte, ou seja, para a sua morada, para ser família dele. É o que Shaul escreve em Efésios 2, vocês não são mais estrangeiros, vocês são famílias do Eterno, vocês foram unidos ao povo do Eterno. Quer queiram os esnobres ou não. Então, o que acontecia nesse momento é que os judeus de nascimento, eles não queriam que os gentios guardassem Shabat, não. Eles não queriam que eles celebrassem festa. Ciúme. É o que acontece hoje. Qualquer judeu hoje, religioso, não vou dizer todos, mas qualquer judeu que vê um gentio guardando o Shabat, observando a kasherut, ele fica impressionado. Em vez de ficar feliz, ele fica até triste. Ele fala, não, você não precisa fazer isso. Você é gentio, fique como gentio. Você não tem que trabalhar, você tem que guardar o domingo. Você vê, o que acontece hoje é o que acontecia na época de Shaul. E Shaul chega para os gentios, ou seja, entre aspas, né, que não são mais gentios. Mas eles não eram judeus de nascimento. O que é que Shaul diz? Não deixe ninguém julgar vocês. Não deixe ninguém julgar vocês pelo Shabat. Não deixe ninguém julgar vocês pela kasherut. Não deixe ninguém julgar vocês pelas festas. Porque todas elas são sombras. São sombras daquilo que vai vir, o reino, o Olam Abá. O que quer dizer sombras? Quer dizer,
É um reflexo. É um testemunho. Então é coisa boa, você deve fazer sim. Não deixe ninguém lhe julgar, não. É entre você e o Eterno. Ah, você não pode. Quem disse que eu não posso? Eu estou servindo ao Todo-Poderoso. E eu estou testemunhando essa sombra maravilhosa, esse reflexo. Sombra quer dizer reflexo. Sombra, reflexo. Aquele que reflete a imagem. O Shabat reflete a imagem da criação. Reflete a imagem do Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. É a honra à criação. Então, é um absurdo. Eles estão dizendo aqui, tem gente que fala, não, as pessoas estão julgando. Ninguém julga uma pessoa que não guarda o Shabat. Isso é mentira. Nenhum judeu, eu nunca vi um judeu julgar um gentio porque ele não guarda o Shabat. Muito pelo contrário, ele julga quando o gentio quer guardar o Shabat. Eu posso dizer a vocês, pessoal, sabe por quê? Eu não gosto eu não sou assim. Quem me conhece sabe, eu sou uma pessoa simples, uma pessoa humilde. Eu me considero uma pessoa humilde. Me considero uma pessoa simples, com pouco conhecimento. Mas pela graça e pela misericórdia do Eterno. Essa é a 6ª vez que eu venho em Israel. Eu tenho contato com o povo de Israel. Quase, sempre eu conheço pessoas. Sempre tenho contato. Não todos os dias, claro, mas a gente sempre tem contato. Eu conheço a mente de um judeu. Eu sei como ele pensa. Eu conheço a mente do judeu que chama ortodoxo, ultra-ortodoxo, judeu messiânico, judeu que não é nem ortodoxo, nem ultra-ortodoxo, nem messiânico, o judeu comum, o judeu chamado o judeu do dia a dia, o Am Haaretz, aquele que não se envolve com as coisas do Eterno. É como uma pessoa normal, uma pessoa comum, uma pessoa que vive a vida como as nações. Eu conheço todos esses, como eles pensam, o que eles falam. Posso te garantir, nunca vi um judeu julgar alguém porque ele não guarda o Shabat. Isso, inclusive, é transgressão. Você não pode julgar nenhuma pessoa que não guarda o Shabat ou qualquer mandamento. É transgressão. Ninguém pode julgar ninguém não, pessoal. Isso é transgressão. Pecado. O Shabat e todo e qualquer mandamento tem que ser algo que a pessoa tem que querer do coração, do fundo da alma, dos fundos do ser, com toda a sua força. Não só o Shabat, como todo e qualquer mandamento, é livre-arbítrio. Agora, o que eu vejo é o contrário. O que Shaul está dizendo aqui, sempre foi assim a mente do judeu. A mente do judeu é o seguinte, é só para nós. É só para nós. Vocês não têm que guardar Shabat. Vocês não têm que celebrar a festa. É nosso. No fundo, como Shaul mesmo fala em outra carta, ciúme. Ele fala isso, mas as pessoas não estudam. Ele fala do ciúme do judeu. O que é o ciúme do judeu? O ciúme do judeu com as nações sendo enxertados em Israel. Tem que entender que Ruth era uma moabita, idólatra. E ela fez parte do povo de Israel, se converteu. Se converteu ao Elohim de Israel, ao Elohim Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e passou a ser uma judia. E dela veio o Mashiach. Rahav, que era prostituta, cananeia. Mesma coisa. Dela também veio o Mashiach. Mesma. Ruth se casou, inclusive, com o filho dela, Boaz. Adonai não faz acepção de pessoas e nem de nações. Agora, ele só tem um povo. Existem detalhes que são imprescindíveis para aqueles que querem fazer parte do povo. E o Shabat é um deles. Na verdade, o Shabat é o Brit Olam, o sinal eterno.
Então, o que diz Hebreus 4:9? Ainda dizem que os inscritos nazarenos não tem Shabat. Imagine se tivessem. Porque é um assunto tão resolvido já ao longo do Taná, que os inscritos nazarenos não teve muito o que falar mais, porque, para você ter ideia, nessa paraxá fala do Shabat, e na próxima paraxá nós falaremos do Shabat de novo. Claro que nós traremos mais detalhes, mas a própria Torá repete o Shabat mais uma vez. E veja quantas vezes já estudamos o Shabat só esse ano. Porque o Eterno manda a gente estudar. Ah, não vou estudar mais não, já estudei. Tem que estudar de novo, porque o Eterno manda estudar. É o mandamento mais combatido de todos os mandamentos da Torá, é o Shabat. E é o sinal de aliança. A Satã não quer que você guarde o Shabat. E ele usa todos os meios possíveis. Ele joga sujo. Cuidado com os conceitos pagãos. Cuidado com os conselhos dos ímpios, melhor dizendo. Cuidado com os conselhos dos ímpios. Fique com a palavra do Eterno. Ela não cria objeção alguma a você guardar o Shabat. Volto a repetir o que Shaul, concordo 100% com Shaul. Colossenses 2,16. Não permita que ninguém julgue você. Se alguém te julga, se o lugar onde você está te julga porque você guarda o Shabat, eu acho que não é um bom lugar para você estar. Se o lugar que você está te julga porque você pratica o que a Escritura manda sobre a alimentação, não é um bom lugar para você estar. Prefira estar com a sua família. Prefira estar com o Eterno, Todo-Poderoso. Hebreus 4:9. Dessa forma, permanece a guarda do Shabat para o povo de Elohim. Para o povo de Elohim. O povo. Pois quem entrou no descanso de Elohim também descansou de suas obras, como Elohim fez com as dele. Portanto, façamos o melhor para entrar nesse descanso, para que ninguém falhe por causa do mesmo tipo de desobediência. Se Elohim descansou das obras dele, você também deve descansar. Você deve também entrar nesse descanso, nessa conexão que há entre o ser humano e o Eterno, entre a alma humana, que é algo inexplicável. É o ponto alto da alma, o Shabat. Os textos estão na tela já há um tempo, você pode ler quantas vezes você quiser. E com os escritos nazarenos, eu tenho certeza que você lê com outros olhos, sem dúvida nenhuma. Depois de você ver tudo o que diz os textos do Taná, principalmente da Torá. Vamos para o próximo assunto e finalizar assim. Nome riscado do livro da vida. Eu não vou me estender muito, porque já falamos algumas vezes sobre isso, mas eu quero que você perceba o detalhe muito importante que está em Shemot, Êxodo, capítulo 32, Shemot, capítulo 32, Êxodo, capítulo 32, verso 32. Vamos ler esse texto e depois vamos tirar algumas conclusões. Veatá im tissá hatatam veim ain mecheni na misferecha asher kataveat. Ou seja, se tu lhe perdoasses o pecado, no entanto, se não desejares perdoar, se não perdoares o pecado do povo, o pecado do bezerro de ouro, se não perdoares, então imploro-te, peço-te, rogo-te, risca-me de teu livro, risca-me, apaga-me
Riscar, apagar. Riscar não sublinhar, não. Riscar no sentido de apagar. Apaga-me do teu livro que escreveste. Verso 33. Vaiomer Adonai el Moshe. Mi asher ratá li. Aqueles que pecaram contra mim. E me renu. Riscarei. Me se feri do meu livro. Eu riscarei do meu livro, riscarei aqueles que pecaram contra mim. Riscarei do meu livro aqueles que pecaram contra mim. Então nós temos aqui, nesse texto da Torá, que é o ensino, que é de onde vem, nesse texto da Torá, que é de onde vem todo o ensino. A Torá quer dizer ensino, instrução. Então você não pode tirar nenhum ensino que não seja da Torá. Tem que ser baseado na Torá. Não se pode criar um ensino pegando um verso. Às vezes a pessoa pega um verso de tradução. Nem, o verso não é nem original. Não pega nem o contexto. Nem o contexto. Nem o texto inteiro, nem o contexto. Pega um verso e nem é o verso original, é um verso traduzido e cria uma doutrina em cima daquilo. Que absurdo. Tudo tem que ser baseado na Torá. O que é que nós sabemos por esse texto aqui? Porque não foi só Moshe que falou, o Eterno também confirmou. Primeiro, o Eterno tem um livro. E esse livro, nós sabemos que é o Sefer HaChaim, o livro da vida. Sabemos o nome porque mais na frente nós vamos ver esse nome. Aqui fala que ele tem um livro. Por que é chamado mais na frente de livro da vida? Porque aqueles que são riscados, aqueles que são apagados, obviamente morrerão. E aqueles que serão mantidos viverão. Por isso que daí que chama livro da vida. Primeira conclusão é que existe esse livro. Não é uma teoria, não é algo inventado por algum ser humano, não, que teve uma visão, não. O Eterno disse e confirmou. Existe um livro. Segunda conclusão que chegamos é que todos os nomes estão neles, inclusive das pessoas que pecaram. Porque se o Eterno diz que vai riscar, vai apagar as pessoas que pecaram, quer dizer que o nome já estava lá. Ele não vai escrever no futuro o nome da pessoa para depois riscar. Não. Depois do julgamento, após o juízo, porque tudo será após o juízo na presença da pessoa. Que o Eterno é justo. Ele vai dar, inclusive, direito à pessoa de falar. Está escrito isso. Então, o livro existe. E os nomes das pessoas estão lá, inclusive o meu e o seu. Quem tem vida, quem foi escolhido para a vida desde o ventre da mãe, está escrito no livro. Toda pessoa que nasce, no momento que nasce, no momento que é gerado no ventre da mãe, o nome já está lá. Quando é que o nome é escrito? Quando a mãe e o pai concedem o nome à criança. O pai e a mãe têm autoridade dada pelo Eterno, de colocar o nome. E quando ele coloca, aí o Eterno vai e escreve o nome. Por isso que não se pode jamais desonrar o pai e a mãe, amaldiçoar o pai e a mãe. Está escrito na Torá que quem faz isso, essa pessoa será eliminada do povo. O Eterno, morte morrerás. Mot e umat, morte morrerás. Mesma coisa que fala do Shabat, da profanação do Shabat. Nessa paraxá mesmo fala sobre isso. Maldito é aquele que amaldiçoa o pai e a mãe. Por quê? Porque o pai e a mãe nos deu a vida. O pai e a mãe escreveu o nosso nome no livro da vida. Não foi o pai e a mãe que escreveu, mas foi através deles que o nosso nome foi escrito, pelo Eterno. Todos nós estamos no livro da vida.
Agora, todos também, se não preservarmos o nosso nome, a nossa vida, os nossos caminhos, as nossas escolhas, poderemos ter o nome riscado. Que coisa triste, né? Risca-me do livro que escreveste, Moshe disse. Os que pecaram contra mim são os que riscarei, disse Adonai. Então, Shemot 17, verso 14. O que diz Shemot 17, verso 14? Adonai disse a Moshe: escrevi isto em um livro para servir de registro. Diga a Yehoshua: eu apagarei por completo qualquer recordação do nome de Amaleque de debaixo do céu. Adonai está dizendo que vai apagar, apagarei no livro, apagarei. Eu apagarei por completo. Ó, escrevam isso num livro. Que um dia eu apagarei por completo o nome de Amaleque. Que dia? No dia do juízo. No dia do juízo. No dia do julgamento. Apagarei. Riscarei. A mesma coisa. Salmo 69, verso 29. Outro texto que fala sobre isso. Salmo 69, não vai dar tempo de ler todos, mas vamos ler. Já lemos na Torá, já lemos agora nos escritos. Salmos 69, verso 29. Nas Bíblias cristãs, verso 28. Diz assim: apaga-os, os ímpios, apaga-os do livro da vida, e não sejam incluídos no rol dos justos. Apaga-os, retira-os, risca-os, porque os ímpios estão no livro da vida. Na verdade, todas as pessoas da terra são destinadas à vida. Ninguém nasce, pessoal, destinado à morte. Todos nós nascemos destinados à vida. Porque o Eterno nos deu a vida. Preserve-a. O presente que Ele lhe deu, preserve. Daniel 12:1 está dizendo que no dia da ressurreição dos mortos, o profeta Daniel diz que o livro da vida será aberto. E aqueles que forem riscados, ou seja, aqueles que não forem encontrados, aqueles que tiverem o nome apagado, esses irão ressuscitar para a morte eterna. Não tem direito mais a uma nova chance. E os que forem encontrados no livro da vida viverão para todo sempre. Filipenses 4:3. O que é que diz Filipenses 4:3? Mais um texto que fala sobre... O Rabino Shaul fala sobre uma irmã, uma mulher, que o nome dela, ele tem certeza, não será apagado do livro da vida. Também peço a você, leal Císigo, que ajude essas mulheres, pois trabalharam muito no anúncio das boas novas comigo, com Clemente e meus demais colaboradores. Seus nomes estão no livro da vida. A tradução ao pé da letra é: seus nomes permanecerão. Tá assim, ao pé da letra. Seus nomes permanecerão no livro da vida. Não é estão. É claro que estão, né? É óbvio que estão no livro da vida. Mas a ênfase que ele dá, que Shaul dá, é: permanecerão no livro da vida. Não serão apagados. Revelação 20. Revelação 20. Apocalipse 20. Verso 11. Depois vi um grande trono branco e aquele que nele estava sentado. A terra e o céu fugiram de sua presença.
e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé, diante do trono. Livros foram abertos, e outro livro foi aberto, o livro da vida. Os outros livros são os nossos livros, a nossa vida, nossas ações, as nossas escolhas. E o livro da vida, os mortos foram julgados com base no que estava escrito nos livros, segundo o que tinham feito. O mar entregou os seus mortos que estavam nele, e a morte e o Sheol, a sepultura, entregaram os mortos que havia neles. E eles foram julgados, cada um de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Sheol foram lançados no lago de fogo. Essa é a segunda morte. O que é a segunda morte? O lago de fogo. Aquele cujo nome não foi encontrado, escrito no livro da vida, foi lançada no lago de fogo. Ou seja, os nomes foram riscados após o julgamento. Após o julgamento, o nome desapareceu. Não existe o que as pessoas dizem, escreve meu nome no livro da vida. Já está escrito. Você não tem que buscar que seu nome seja escrito. Você tem que preservar o seu nome. Você tem que preservar porque ele está escrito agora. Gente, isso é uma excelente notícia para a terra. Seus nomes estão escritos na vida. Você tem a chance. É como alguém receber... É claro que é uma comparação muito esdrúxula. Mas, olha, você está incluído na relação daqueles ganhadores da Mega Sena. Agora, permaneça, faça tudo certinho, arrume tudo certinho. Não, se tiver multa de trânsito, perde. Se tiver cheque devolvido, perde. Então mantenha seu nome para você, um dia você resgatar seu prêmio. O que é que as pessoas iam fazer? Todo mundo ia se alegrar, porque tem a chance, né? É só andar correto. É isso aqui. Seu nome está lá. Você é destinado à vida. Preserve o seu nome. E Ehezkel, capítulo 18. Ezequiel, capítulo 18. Você pode ler. É um texto maravilhoso. Por que o nome não é riscado antes? Ou por que não se escreve o nome? Já pensou? O Eterno escreve, a pessoa peca, ele apaga, depois a pessoa se arrepende, ele escreve de novo, depois a pessoa peca, ele apaga de novo. Não é assim que funciona, pessoal. Existe um dia para o julgamento. Ehezkel, capítulo 5, verso 24, capítulo 18, Ezequiel, capítulo 18, do verso 5 ao verso 24. E também o verso 32. Eu não vou ler por causa do tempo. Não vai dar tempo a gente ler esse texto todo. Mas ele é um texto tão interessante que você pode ler em casa várias vezes. Ele é maravilhoso. Eu vou ler apenas o verso 32. Eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz Adonai. Portanto, arrependam-se e vivam e tenham vida. Eu não tenho prazer na morte de ninguém. Portanto, arrependam-se e tenham vida. O que é que o texto diz? Resumindo, o Eterno diz, aquele que é justo, que praticou a justiça toda a sua vida, ele está destinado à vida. Mas, se ele começar a transgredir os mandamentos, se ele começar a praticar o que é errado, o que ele fez no passado será tudo esquecido. E ele será condenado pelas suas últimas obras. Também aquele que viveu transgredindo, pecando, destinado à morte nesse caso, de repente ele se arrepende dos seus maus caminhos e pratica a justiça e começa a obedecer os mandamentos, ele viverá. E tudo que ele cometeu no passado de errado será esquecido. Também ele fala dos pais e dos filhos. Se o pai praticou a justiça sempre e seu filho
faz o contrário do que o pai faz, o filho morrerá. O pai não pagará pelo filho, o filho não pagará pelo pai. E se o pai praticou a iniquidade toda a vida e o filho se arrepende do que o pai praticava e começa a praticar o que é justo, ele viverá. Adonai não tem prazer na morte de ninguém, ele quer que todos se arrependam. Por isso que ele, veja, ele espera até o último momento, com o nome escrito lá, com o coração, com o desejo de que você se arrependa. Arrependa-se dos pecados e comece a obedecer os mandamentos de Adonai. Ame-o de todo o coração. Ele quer que seu nome permaneça lá. Mesma coisa, Yehezkel 33, do verso 11 ao 16, a mesma coisa que está no capítulo 18. São textos semelhantes. Mesma coisa. Mostrando que o arrependimento pode vir em qualquer momento. Vamos às conclusões finais. Existe um livro escrito pelo Eterno chamado Sefer HaHaim, o livro da vida. Sefer HaHaim. Está faltando um Ha aqui. Todos estão escritos nele, pois será possível riscá-los em um determinado momento. É o Ha-Yom Hashem, o dia do Eterno. Yom Hashem. Todos os exemplos em versos na Escritura falam em riscar, apagar ou que não aparecem os nomes. Nunca você vai achar um texto na Escritura dizendo: escreve ou inclui o meu nome no livro da vida. Isso não existe. Isso é ensino pagão. No passado, né, você pagava e o nome era escrito. É assim que as religiões faziam, viu? Cobravam para que o nome fosse escrito. Não é fazendo parte de religião alguma que seu nome vai ser escrito. Seu nome, não deixe ninguém lhe enganar. Seu nome já está escrito lá. Preserve ele. O ser humano foi concedido, para o ser humano foi concedido a vida. Não somente o fôlego da vida, mas o Eterno concede a todos a oportunidade de escolher continuar com a vida para sempre. Preserve seu nome no livro da vida. Que o Eterno te abençoe e te guarde. E desde a Galil, aqui no Kinneret, as margens do Kinneret, o Mar da Galileia, conhecido Mar da Galileia, que é um lago, na verdade, eu desejo a todos vocês, Shavua Tov, uma ótima semana, uma semana abençoada na presença do Todo-Poderoso. Que o Eterno abençoe vocês. Shavua Tov, Laila Tov, boa noite a todos.